abre câmera. A Ana abre câmera, né, Ana? Você quer que abra? Que eu não sei como Ah, funciona fiquem à aqui. vontade. Essa aula é a minha primeira vez, então não sei se você gosta ou não. Não, fiquem à vontade. Se quiserem abrir câmera, tá bom? Eu Então, tô tá aqui com bom. vocês no mosaico. Temos mais alunos entrando. Olha só, então, oficialmente, boa noite para vocês, pessoas bonitas. Aqui tem gente de tudo quanto é escola de Marília. Tem gente de cursinho, tem gente de terceiro. Tem, olha, Marília inteira aqui, né? Ó, temos aqui, eu tô vendo Criativo, tô vendo Cristo Rei, tô vendo Esquema Único, tô vendo Interação. Tô vendo o que mais? Acho que basicamente esses, né? Internacional de Jaffa! Vitor International de Jaffa assistindo essa aula. Muito bem. Aê, temos algumas pessoas aqui, eu tô vendo a Gabi, a Ana e o Diogo. Gente, então, olha só, boa noite. Em primeiro lugar, obrigada por estarem aqui, tá bom? E bem-vindos. Hoje é uma aula, que é a primeira aula do curso já, então, assim, essa aula não é extra, não, ela já é uma aula do curso mesmo, é oficial já. A gente já começa o módulo 1. Lembrando que eu não sei se todos vocês assistiram a live, né, que eu dei no Instagram, eu dei uma live me achando a youtuber, né? E na minha live eu expliquei que o curso funciona com módulos, né? Então nós temos módulos temáticos. E o primeiro tema que a gente estuda no curso é o tema cidades, tá? O tema cidades, isso quer dizer o quê? Que a gente vai passear pela cidade ao longo da história. Então, a gente começa na formação da cidade, que é a aula de hoje, como nasceu a cidade, como foram as primeiras cidades, os porquês, né? A gente fala um pouco de período pré-história, a gente fala um pouco de antiguidade, de Egito, de Grécia, de Roma. Esse é o primeiro assunto. E aí depois, no próximo assunto, a gente vai para a cidade medieval, a gente vai para a cidade capitalista, né, da Idade Moderna, para daí a gente chegar nas cidades atuais, hoje, né? Então é um passeio na história com o tema cidade. Terminando o tema cidade, a gente vai para outro tema, e assim por diante, né? O curso funciona assim. Outra coisa também, outra coisa que acontece aqui no curso, é que ele funciona também com uma coletânea, né, de textos. Eu vou abrir aqui novamente, porque eu estava com tudo aberto certinho, aí eu derrubei água no meu computador, tive que desligar ele para fechar. Então deixa eu abrir de novo, gente, derrubei água no teclado do meu notebook, cara, não tô acreditando nisso. Ai, louca, meu marido tá tão feliz. Eu vou abrir aqui de novo uma coletânea para vocês, que eu vou mandar para vocês a coletânea na hora certa, não agora, né? Mas eu vou mandar para vocês a coletânea. Essa coletânea, toda aula tem uma. Às vezes a gente fica uma aula, né, uma semana nela, às vezes a gente fica 2 semanas na coletânea. E é uma coletânea que eu mando para vocês em PDF, né? Em PDF. E assim, todos os anos eu vou acrescentando texto, né? Vou mexendo. O curso não é idêntico, né? Todos os anos não é. Mesmo já temos aqui, né, pessoas que fazem o curso, já fizeram mais de uma vez, já tive alunos assim, né? Temos aqui também de novo, pessoas já fizeram, vou fazer de novo. Então, em toda aula temos um PDF, né? Deixa eu pegar aqui de novo. Aqui. E aí, como funciona? Eu vou mostrar para vocês o PDF, depois eu envio para vocês. Quando o curso é presencial, né? Quando o curso é presencial, eu imprimo isso, né? Eu dou em papel, tanto que a Gabi e a Isabela, né, tem, se vocês guardaram as folhinhas, vocês têm elas ainda, né? Eu dava até uma pastinha, né? A Gabi tinha uma pastinha plástica, né, Gabi, os plastiquinhos para vocês irem guardando, as folhinhas, era super bonitinha a minha pastinha, né? Mas agora, como estamos online, será PDF, né? Então, eu sempre mando para vocês e é a coletânea que nós trabalhamos na aula. Já vou avisar uma coisa para vocês. Esse curso começará online, totalmente pelo Meet. Porém, temos, né, a perspectiva aí de ir voltando às aulas, né, das escolas irem melhorando a situação da pandemia, pelo amor de Deus, isso precisa acontecer, né? E aí, conforme
a situação dos hospitais foi melhorando, as pessoas foram sendo vacinadas, eu também, provavelmente logo logo eu vou acabar tomando vacina também, né? Enfim, quando as coisas forem melhorando, eu pretendo transformar o curso em híbrido. Então, do jeito que vocês estão no colégio, uma porcentagem dos alunos presenciais e uma porcentagem dos alunos online, né? Fazendo um revezamento, trocando turmas, né? Por semana, eu pretendo fazer isso. Aí eu acho que daria para a gente revezar. Não sei, porque eu não sei a quantidade de alunos que vão de fato fazer o curso, né? Mas eu pretendo fazer esse revezamento também. Então, um grupo ao vivo e um grupo online, e aí vai trocando, tá? E aonde vai ser o curso? Vai ser aqui na minha casa. Eu vou voltar o curso para minha casa, tá bom? Vou voltar para minha casa o curso. Então, volta a ter pão de queijo do Diegão e tudo mais, né? E a Ana já comemorou, yes. Faz o curso. Conhecer esse pão de queijo, socorro. Propaganda do meu curso é o pão de queijo. Bom, e aí vai funcionar assim mais para frente, tá bom? Então, tenho sim a convicção de que ainda estaremos ao vivo presencialmente no curso. O curso vai até novembro, né? Primeira semana de dezembro, se for necessário. Então, tenho sim convicção disso, tá? Então, hoje vocês vão ter a primeira aula já do curso. O curso já continua semana que vem, e depois a gente vai falando mais sobre isso no grupo do WhatsApp. Bom, a coletânea que a gente vai trabalhar hoje, eu só vou apresentar ela para vocês, mostrar ela para vocês só ficarem com vontade de ler. Deixa eu compartilhar minha tela, para dar certo. A gente fechar o WhatsApp, fechar tudo, porque senão não dá aqui. Compartilhar uma tela inteira. Agora, a partir de agora, eu vou compartilhar minha tela inteira e vocês vão ver aqui. Né? Então, essa aqui, ó, tá no Word ainda, né? Depois eu mando para vocês o PDF. Então, sempre que vocês ganham a coletânea, ela fica assim, né? Essa primeira parte da coletânea, geralmente é o que eu coloco nos slides, tá? Aí, já tem textos, né? Já tem várias coisas aqui. Depois, da segunda parte da coletânea para frente, são textos. E esses textos são textos, ó, esse aqui, por exemplo, é o texto do Aristóteles, né? São textos que a gente faz a leitura, né, na sala de aula. São fotos de livros mesmo, né? Então, aqui temos o texto do Aristóteles, aqui temos um texto de uma historiadora chamada Catherine de Sales, aqui nós temos um texto que foi escrito no século I depois de Cristo, né? Um texto de um cara chamado Petrônio, do Império Romano. Temos um outro texto do século II antes de Cristo, são documentos, né? Aqui nós temos um texto de Cícero, também, ó, 106 a 43 antes de Cristo, e alguns exercícios no final. Então, basicamente, a coletânea é assim, né? Ela tem textos diversos, documentos, tem coletânea que tem imagem, tem coletânea que tem texto literário, então varia bastante, tá? É assim a coletânea. E eu pego pesado, né? As meninas que já fizeram o curso sabem disso. Vocês viram que logo na primeira aula a gente tem Aristóteles para ler, a gente tem texto do século I para ler, então é pesado, né? O curso é rico em textos, e é por isso que o curso contribui tanto com a interpretação de texto de vocês, né? Lembra que a essência do curso é a seguinte: fazer vocês digerirem tudo aquilo que vocês estudam na escola, tá? Essa é a ideia. Não é revisão. O curso não é revisão, tá? É lógico que a gente acaba revendo assuntos, óbvio, né? Estou estudando história. Mas aí, o propósito do curso é fazer vocês digerirem e pensarem sobre aquilo que você estudou na escola. Por quê? Porque na escola o sistema é apostilado. E o sistema apostilado é assim, ó, aula a aula. E vocês vão tendo aula a aula e não vão tendo tempo de assimilar muita coisa, né? Porque não dá tempo mesmo. Muitos de vocês são meus alunos lá nos colégios, né? E não dá tempo. A gente tem calendário para cumprir, a gente tem apostila para vencer, e é uma corrida contra o tempo. Vocês sabem disso. Ainda mais a gente que é de história, que a cada ano parece que aumenta, né? As aulas aumentam. Então, assim, a quantidade de conteúdo não aumenta, não a quantidade de aulas. Mas, então, aqui o curso é esse. O propósito é fazer vocês entenderem, vocês falarem, vocês conversarem, vocês pensarem, vocês lerem. Essa é a ideia do curso. É por isso que cada aula é diferente uma da outra. Tem aula que é muito expositiva, tem aula que é leitura, tem aula que vocês falam mais do que eu, tem aula, entendeu? Cada aula é de um jeito. Tem aula que a gente resolve prova, que eu peço para vocês escreverem. Aliás, esse é um curso também que tem essa marca, vocês escrevem.
Quando vocês querem que eu corrija esses textos, eu também corrijo, então isso ajuda muito com as segundas fases. Então é um curso bem dinâmico, assim, tá? Beleza? Então vamos começar. Olha só, o primeiro módulo, como eu falei para vocês, é o módulo Cidade. E eu vou falar para vocês que esse curso é meu xodó. Eu amo esse curso, sabe por quê? Esse curso me obriga a estudar. Vocês sabiam? Porque quando a gente fica dando muito tempo aula para cursinho, para terceiro, parece que a gente vai caindo na mesmice, né? Aluno que faz mais de um ano de cursinho sabe do que eu tô falando. As nossas aulas... Tem professor que a aula é sempre igual, na verdade. Até a piada é igual. No momento certo. Não tem, professor, assim, né? Então, quando a gente dá muito tempo de aula para cursinho, para terceiro, a gente fica numa rotina muito grande anualmente, né? E esse curso é uma maneira de me manter estudando também. Eu estudo muito, eu gosto muito de estudar, eu sou muito nerd, e eu gosto muito de ler, e eu fico, né? Enfim, não tem problema. E aí, só para vocês terem noção, o primeiro módulo Cidade, a base desse módulo, a essência do módulo, só vou tirar aqui que eu estou marcando nas páginas, mas a essência do módulo Cidade é esse livro aqui, ó, que chama Cidade na História, estão vendo? Então, é a essência do módulo. E é um livro bem pequeno, ó, né? É um livro, é um livro bem fininho, vocês estão vendo? Né? Com letra bem grande, só que não, né? Então, só para vocês terem noção, né? A Cidade na História. Aqui nós vamos da pré-história até Nova York, né? Para vocês terem ideia. Esse livro é maravilhoso, mas é óbvio que isso aqui é coisa para historiador, né? Fora isso, a gente tem outro, eu tenho muito capitalismo e urbanização, antiguidade oriental. Então, assim, esse módulo é resultado de muita leitura. Então, assim, é muita coisa mesmo extra, é muita coisa que a gente lê. Então, esse curso me obriga a estudar, então eu adoro. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, tá? Aqui é o lugar que a gente vai se questionar e vai tentar entender as coisas que vocês simplesmente aceitam lá na sala de aula. Por exemplo, lá na sala de aula, todos vocês já ouviram dos professores de vocês, já ouviram de mim, que os seres humanos, no período paleolítico, eram nômades, certo? Todo mundo aqui já ouviu isso. Ah, paleolítico, ser humano é nômade. Tá, aí eu pergunto para vocês aqui, por quê? Vocês nunca param pra pensar nisso. Professora, não é porque eles não tinham o conhecimento do plantio, ou às vezes eles não tinham o conhecimento de manter a terra fértil, eles tinham que ficar se mudando? Eles tinham que ficar se mudando, porque eles viviam do quê? Eles não sabiam plantar. Muito bem, Enzo. Isso, Eles eles tinham que viviam fazer da o quê? caça, da pesca, da coleta, né? Isso, caça, pesca e coleta. Quem vive de caça, pesca e coleta pode ficar parado? Não pode ficar parado. Não, tem que, porque os recursos vai se esgotando, né? Exatamente. E você vai atrás dos animais, né? Os animais migram. E os seres humanos vão atrás. Então não pode ficar parado, né? Então andar é essencial, é sobrevivência. Certo? Beleza? Agora, mesmo nesse período, os seres humanos iam para as cavernas. Tanto que a gente chama esses caras de homens das cavernas, não é? Agora, para que eles iam para as cavernas? No período paleolítico? Quem lembra? Não era para se proteger dos animais ou das tempestades, não sei. É abrigo. Abrigo, proteção. Ok. Vai para uma caverna, se abrigar, se proteger de animais, de tempestades, do frio, whatever. Que tivesse para se proteger. Perfeito. Lindo. Tá bom. Agora, isso é diferente? Isso é especial comparado com outros animais? Ou vários animais fazem isso? Ou Vários só o ser animais humano? fazem isso. Vários animais fazem isso. A formiga faz isso. Os esquilos, sei lá, os castores. Qualquer bicho faz isso. O ser humano também. Não é? Tá bom. Então, por que que a caverna é diferente, sei lá, do formigueiro? Porque na caverna eles tinham, era um lugar também de manifestação cultural, não é? Não tinham alguns lugares, os lugares que eles faziam rituais, e aí começaram a nascer as pinturas rupestres para deixar aquilo registrado, ou para A relatar o que caverna, aconteceu no dia. a caverna é centro cerimonial. Entendeu? Isso é do ser humano.
Quer dizer, a gente tem essa parte que é uma parte biológica, que a gente procura abrigo, a gente procura proteção, como qualquer animal, né? Aliás, tem animais que fazem verdadeiras obras de engenharia. Cara, olha para um cacho de abelha, né? Ou até mesmo um formigueiro, o exemplo que eu dei, né? Que tem uma complexidade tecnológica aquilo, se a gente puder falar. Os castores que fazem aquelas barragens nos riozinhos, os caras não, os castores pegam os troncos das árvores, vão fazendo barragens para morar, quer dizer, são verdadeiras obras da engenharia. Mas por que a caverna é diferente? Por que o ser humano tem de especial, de diferente dos outros animais? Ele faz a caverna virar também um centro cerimonial, né? Então a gente tem isso de especial, quer dizer, além de ser um lugar de abrigo, de esconderijo, também vira um centro cerimonial, é onde os rituais acontecem, né? O ser humano do Paleolítico fez isso. E é isso que vai fazer o ser humano ser um ser diferente. A gente tem a tendência a se socializar, né? O ser humano tem a tendência para a vida social, quer dizer, o ser humano não é só um ser que vive sozinho, aí não é ser humano. O ser humano precisa ter a parte social, mas a gente tem essa questão de ter um lugar para ser o cerimonial, o centro cerimonial, o santuário, né? Muitos historiadores dizem, né, e concordam com a seguinte ideia, de que a cidade dos mortos nasceu primeiro do que a cidade dos vivos, né? Por quê? Porque a parte ritualística de se preocupar com enterrar os próprios mortos nasceu primeiro do que a sedentarização humana, entendeu? Nasceu primeiro. E por que isso é importante em termos de evolução da espécie, em termos de complexidade humana? Porque a partir do momento que eles passam a enterrar os seus mortos, eles têm a ideia de um local em que eles podem retornar. Sabe aquela ideia de você retornar? Por que retornar ali? Porque ali você enterrou uma pessoa. Tanto que muitos túmulos, né, muitas covas encontradas pelos arqueólogos, não é simplesmente um corpo. Entendeu? Tem o corpo, ele está numa posição especial, ele tem objetos de pedra lascada em volta, sabe? Tem objetos juntos, o que mostra que não é simplesmente deixar o cara ali, morto. É se preocupar com a maneira que aquele cadáver vai ficar, né? Então, a gente sabe hoje, os historiadores todos dizem que a cidade dos mortos nasceu primeiro, né? Que é a cidade dos vivos. A preocupação com enterrar os mortos, isso também é uma coisa humana, né? Se a gente parar para pensar, é uma coisa humana. Quer dizer, então, a gente está vendo o que aqui, né? Até agora a gente falou o quê? Que o ser humano tem a tendência à vida social, que tanto homens como animais fazem isso. Eles têm um lugar para repousarem, têm um lugar para ser um isolamento defensivo, e esse lugar pode ter uma complexidade até, né, bem interessante. Para o ser humano, o primeiro lugar que adquiriu esse status foi a caverna, né? A caverna era abrigo, era esconderijo, mas também a caverna é um centro cerimonial, né? E aí a gente percebe que isso é uma coisa humana, né? Não dos outros animais. Os outros animais não têm essas práticas ritualísticas complexas como a gente foi desenvolvendo. Então o ser humano vai se preocupando com os mortos, vai criando esse local de santuário, que primeiro foi a caverna, e aos poucos foi saindo da caverna. Né? Aos poucos isso vai depois saindo da caverna e adquirindo um espaço próprio para isso, né? Então isso difere a gente dos animais. Aí o que aconteceu? Num determinado momento, né, e a gente estima que isso tenha acontecido entre 7.000, ou melhor dizendo, entre 10.000 e 7.000 a.C., em algum momento aconteceu uma coisa chamada Revolução do Neolítico. O que é essa revolução do Neolítico? Foi a sedentarização humana. Foi quando alguém descobriu que era possível domesticar plantas. Eu sei que é estranho falar esse termo domesticação de plantas, né, e animais, mas a gente usa esse termo, tá? Domesticação de plantas. Foi quando o ser humano descobriu que dava para fazer agricultura, né? E aí os seres humanos começam a formar as aldeias. Aldeia, né? E para que a aldeia foi necessária? Quer dizer, antes era necessário andar para ir atrás da caça e coletar alimentos. A partir do momento que o ser humano descobriu que é possível fazer agricultura, formaram-se as aldeias. Por que a aldeia é importante? Para proteger, não é? Como se fosse um laço, né? Aquelas pessoas, elas tornam-se semelhantes, até em grau parentesco, e também na forma cultural, né, professor? O que eles produzem
E é uma forma de proteção contra outras pessoas que poderiam vir e tentar roubar os mais vulneráveis, né? A gente pode resumir tudo isso a garantia de suprimentos. A aldeia vai garantir os suprimentos, tanto em termos de força, né, humana para produzir, para conseguir plantar, colher e guardar, por exemplo, como para proteger, né? Proteger de outros grupos que ainda não fazem agricultura, por exemplo, né? Grupos ainda paleolíticos, grupos que ainda vivem de caça e coleta, poderiam pegar nossos suprimentos aqui. A aldeia garante os suprimentos, né? Então, a sedentarização ela é necessária. Sem contar que é óbvio também, né? Se eles descobriram que dava para plantar, não adianta você plantar e sair fora, você tem que ficar, né? Vai plantar, já volto, vai embora, deixa a planta sozinha, ela não tem cabimento. Os caras ficam, mas a aldeia, ela é a garantia de suprimento, né? E essa é a revolução do Neolítico, tá? O Vitor está perguntando se já existiu uma certa divisão de trabalho. Vitor, isso é uma coisa que vai acontecer gradativamente. Porque quais são as ordens, basicamente? Tem a aldeia, aí ela vai aumentando a população, né? A partir do momento que você consegue garantir suprimentos com esses aldeamentos, automaticamente a população vai aumentando, né? Porque você está comendo melhor, e aí você vai, né? A população vai aumentando. Vira um povoamento. E aí vai virar cidade. Então, em alguns momentos aí, nesse desenvolvimento, nesse aumento de população, eles começam a dividir tarefas, tá? Mas, Vitor, é interessante isso que você tenha perguntado, por quê? Porque na época da caça e da coleta já tinha uma divisão de tarefas, tá? A divisão de tarefas nos grupos humanos, ela é anterior à sedentarização. Bom, então a gente sabe que já existia uma divisão de tarefas. Durante muitos anos, os historiadores pensaram que a caça ficava com os homens e as mulheres ficavam exclusivamente com a coleta e a criação dos bebês, né? Durante muito tempo se via dessa forma. Hoje, os arqueólogos já questionam um pouco essa divisão por gênero, tá? Isso já é questionado. Então, assim, hoje nós sabemos que as mulheres também estavam na caça quando não estavam com filhotes, né, pequenos. Vou falar filhotes aí, né? Mas quando não estavam com os bebezinhos, né? Ai, tia, mas essa divisão é machista? Para, não brisa. Bom, não brisa. Essa divisão é natural, porque a mulher tem capacidades que o homem não tem. Qual? A de gerar uma vida dentro da barriga, né? E a mulher tem a capacidade de amamentar os bebês. Então, é meio que natural que as mulheres fiquem mais com a cria mesmo, porque elas tinham que amamentar. Imagine, aquela criança grudada no peito da mulher, né? Mamando o tempo todo. Então, isso é natural que as mulheres ficassem mais com os bebês, né? Não é uma coisa imposta, nada disso, é uma coisa natural. Qualquer fêmea faz isso, né? Não só humano. Mas, assim, essa divisão de trabalho, ela já existia no Paleolítico, sim, tá? O que os historiadores hoje se questionam é se ela era só por gênero ou não. Provavelmente não, tá? Mulheres que não estavam grávidas, né, que não estavam com bebezinhos também, muito pequenos também, porque quando começava a crescer, a mulherada já ia para caça. Qualquer força na caça é bem-vinda, né? Agora, quando você tem a sedentarização, a aldeia, essa divisão de tarefas, sim, vai ficar mais complexa gradativamente, porque a gente precisa de gente para plantar, de gente para colher, de gente para cuidar, de gente para proteger, e gente também para continuar caçando. A caça não foi abandonada, né? Com as primeiras aldeias, a caça não foi abandonada completamente. Então, essa é a revolução do Neolítico. Está em algum lugar entre o ano 10.000 e 7.000 antes de Cristo, né? Agora, o que vai acontecer? Essas aldeias vão ficar assim? Não. A população vai aumentar, vão ficando mais complexas. E aí vai ter um certo momento em que isso vai virar cidade. A aldeia vai virar povoamento e vai virar cidade, tá? E aí acontece um termo, né, um termo usado pelos historiadores chamado Revolução Urbana, tá? Então a gente tem a Revolução do Neolítico e tem a Revolução Urbana. Lá nas escolas de vocês, inclusive que eu sou professora de vocês em vários lugares, a gente não fica falando dessa Revolução Urbana para vocês. Não é um termo que a gente fica falando muito, porque é um detalhezinho, né? Mas tem diferença entre a Revolução do Neolítico e a Revolução Urbana, tá? E aí eu pergunto para vocês, e todo mundo pode participar, né? O Enzo ele é participativo em qualquer aula, né, Enzo? Ele é assim mesmo. O Enzo super participa, eu adoro. Mas todo mundo pode participar também, tá? Por favor.
Fala para mim, qual será que é a característica que a gente fala, agora é cidade, não é mais aldeia? Será que tem alguma coisa? Não tem a questão das. Não é nem Câmara Municipal, né? Mas quando tem um espaço onde há uma decisão quanto. Ah, Eu não acho sei, professora. Eu vou ficar em dúvida nessa. Mas o seu raciocínio não está Essa errado, eu não. Fala. passo. Fala, quem ia falar? Não, eu ia falar que a partir do momento que você reúne um grupo de pessoas para decidir algo que não é todo mundo que vai poder fazer, não é todo mundo que está disposto a fazer. Então, pode ser que seja uma divisão um pouco mais específica de tarefas. Hum, mas tem uma tarefa que acaba sendo especial, que a gente tem que pensar. Organização política, o Vitor falou no chat. Como se É, fosse liderança. líder. Vai falar como se tipo, aparecesse um líder que pudesse não só organizar, mas também decidir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Ó, Será que é? será que é? É o surgimento do Estado. É o surgimento do Estado. É que eu achei que a Quem? palavra Estado era muito forte. Não, não é. Não, não é? Tá aí já, tá aí já. Não é um Nossa. anacronismo, então? Eu também pensei, mas achei que ia ser muito anacrônico, né? Ficou pensando, pô, será Estado, né? É, porque é Estado muito qual? forte, né? Tipo, você pensa numa Não, mas é civilização isso. já, nossa, tipo Roma, tal, mas... Não, mas é isso. Não, pense no Egito. Pensa no Estado teocrático. É esse Estado que nasce, né? Então, é exatamente aí que está a chavinha que vira, que a gente fala agora é cidade, que é a evolução urbana, né? Então, o que que acontece? Será que é por acaso? Será que é por acaso que vira cidade exatamente na mesma época em que surge a escrita? Porque a escrita está em 4000 antes de Cristo. E a Revolução Urbana está ali também, na mesma época. Não vou falar que é igual, juntinha, mas ela bate, tá? Então, a partir do momento que tem cidade, estado, a gente fala, não, então, mas tem escrita também. Será que tem a ver? Acredito que sim, porque aí você cria um código, né, entre esse povo que tá dentro dessa cidade e a comunicação fica mais sucinta, né? Sem. Ai, desculpa. Fala, Gabi. Sem tirar que acho que a escrita era um símbolo de poder, né? Quem dominava a escrita eram os escribas, que, não sei, acho que nos palácios, né? Então era um símbolo de poder também. Ah lá, a Era um pessoa que já símbolo fez de o curso, poder é e top. também um símbolo de poder manter o controle, né, professora? Designar tarefas, contagem da população, o que era produzido, o que era consumido, né? Por isso que, tanto é que ficavam com os mais seletos, né? É. E é legal vocês lembrar. Fala, Diogo. Fala. Eu não ouvi, Diogo, desculpa, fala de novo. Tipo de organização social, né? É uma organização que é bem mais complexa do que uma simples aldeia, e a partir do momento que você tem Estado, você tem controle, né? Você tem controle, você tem organização, e a escrita faz parte disso, né? Não só a escrita, como outras coisas que a gente vai começar a ver agora. Uma cidade, ela não tem simplesmente mais gente. Ah, é porque cresceu. Não é isso, exatamente, tá? Ela tem símbolos de poder, e a escrita é um deles, sim, né? Não é à toa que no Egito Antigo os escribas são de extrema importância. Então você tem controle, você tem as leis que precisam ser escritas. Olha o Código de Hammurabi lá na Mesopotâmia, né? Olha os hieróglifos egípcios, a pedra de Roseta, né? A gente tem essa marca, esse lugar, você precisa marcar a escrita. A gente tem a cidade, quando vira cidade, quer dizer, ela não deixa de ser tudo que ela já foi antes, né? Tudo que as aldeias foram, tudo que a caverna foi, ela vai acumulando cargos, digamos assim. Quer dizer, a caverna era o quê? A caverna era abrigo, proteção e santuário, né? A aldeia
ela é abrigo, ela é proteção, ela é santuário e ela é garantia de suprimento, não é? A cidade é o quê? A cidade é abrigo, é proteção, é santuário, é garantia de suprimento, é ponto de encontro e é também símbolo de organização, de controle e tem também o Estado, entendeu? A cidade ela tem tudo aquilo que a caverna, o santuário, a aldeia foram e mais. Olha o Vitor falando no chat, as questões de identidade cultural, pertencimento ou não ao grupo, já começam a aparecer nessa época também, Vitor. Sabe por quê? A escrita ajuda também. Porque a escrita, ela não é só controle. A escrita também é a forma que você tem de transmissão de lembranças, né? Por que os egípcios ficam escrevendo tanto nas paredes dos templos? É uma transmissão de lembrança, memória, né? O Estado também precisa disso. Você precisa registrar, e isso é a maneira de deixar a memória ali, marcada. Isso faz parte de identidade. Né? A gente só desenvolve uma identidade quando a gente tem uma memória coletiva que vai ficar marcada e transmitida. Né? Então a escrita também tem esse papel. E por isso que os escribas são os caras, né? No Egito Antigo. Porque ele vai registrar as vontades, né, e as leis, ele tem esse papel, nessa importância toda, nessa transmissão de conhecimento e nesse poder, né, que está se organizando. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Estão bem? Vocês estão aqui comigo? Ninguém se perdeu no meio do caminho? Tá fazendo sentido na cabeça de vocês? Isso é importante. Tem que fazer sentido. A história faz sentido. A Isabela, vamos lá. Foi nesse momento que surgiu a ideia dos governantes escolhidos pelos deuses? Então, Isabela, tem tudo a ver, né? Já que a caverna já era ritualística, né? A caverna já tinha esse papel de santuário, de ritualística, a cidade mantém esse papel, né, de ritualística. Logo, a administração da cidade tem tudo a ver com a ritualística também. Então, faz muito sentido que esses primeiros povos tenham se desenvolvido em estados teocráticos, entende? Né? Faz total sentido. Por quê? Porque a cidade, ela tem esse papel também de ritualística, né, de poder espiritual. E faz muito sentido naquele momento que o poder espiritual e o poder político se misturem. Então, a gente nunca vai conseguir entender Egito ou Mesopotâmia se vocês não entenderem que política, economia e religião são a mesma coisa. Fazem parte da mesma esfera. Entende? É tudo misturado. Como assim, Jorge? Como assim? A gente está falando de templo, cobrando imposto, entendeu? Isso é uma coisa impensada para a gente. Quer dizer, essa separação entre a política e as práticas religiosas, isso não é uma coisa de Egito e Mesopotâmia. Quem começou a fazer isso, será? Vamos dar spoiler da próxima semana. Quem será que começou a separar a política das práticas religiosas? Alguém vai dar alguma. Olha, o Vitor já meteu um Aristóteles ali, né? Os gregos, né? Porque a Grécia que vai falar, não, a cidade, ela tem um corpo de cidadãos. E são cidadãos, que são homens, que vão sentar e decidir. E esses caras não têm poder religioso. O cidadão grego é o cidadão. Ele não é um deus. Né? Então, na Grécia que a gente tem isso. E por isso que a gente fala que a Grécia é antropocêntrica. Né? Tem muita gente que não entende. Por que a Grécia é antropocêntrica, sendo que os caras explicam tudo com os deuses? Né? É uma coisa que não faz muito sentido na cabeça dos alunos na escola. Pô, eu fico ouvindo o professor falar que a Grécia é antropocêntrica. Mas os caras falam que o sol é carregado por um deus, meu Deus do céu. Como é que pode ser antropocêntrica uma sociedade dessa? Não é? Não faz sentido. Claro que faz, porque a gente está falando de política, entendeu? Agora, Egito e Mesopotâmia, não. Eles são teocêntricos, porque a lei vem de Deus. A lei vem do faraó. Né? Na Grécia, a lei vem dos homens.
dos cidadãos. Né? Então, eu já estou dando spoiler, volta para o Estado teocrático, Joyce. Então, eu vou compartilhar agora o meu slide com vocês. Ah, não, peraí que eu tenho que... Eu esqueço que para eu ver a apresentação de slides e ver o chat ao mesmo tempo, eu tenho que fazer de outro jeito aqui. Peraí. Sim. Estamos bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Estamos felizes nessa noite de quarta-feira? Mais ou menos, Neymar perdeu. Ah, o Neymar perdeu? Olha, Enzo, eu não sabia nem que ele ia jogar. Então, Tá triste, mas tá bom. Terça-feira nós vira esse jogo aí. da terça-feira a gente viu esse jogo, então eu vou prestar mais atenção nisso, tá? Eu não sabia nem que ele ia jogar. Meu marido não assiste futebol. Consequentemente, eu também não fico nem sabendo. Bom, mas beleza. Deixa eu colocar aqui. Eu tô aqui pensando no aniversário da minha filha, que eu tenho que organizar. Que ela quer uma fantasia de sereia. Eu vou ter que fazer. Postarei no Instagram um tutorial de como fazer uma fantasia de sereia. Compartilhar minha tela com vocês. Depois da abóbora, né? Tudo é possível. Depois do robô e do cavalo verde, da abóbora, tudo é possível. Cavalo verde. Não. Tem condições. Tudo é possível. A sereia vai ser fácil. Bom, vamos lá. Tá uma tela branca, né? Mas tudo bem. Então, estamos aqui, ó, tema 1, viver na cidade, a constituição e a significação das cidades, né? O que a gente está estudando hoje, dentro do tema viver nas cidades. Então, a gente vai, né? A gente está falando da formação. Então, eu coloquei aqui para vocês, logo de início, né? Que o ser humano tem a tendência para a vida social, isso é normal, e que grupos pré-históricos já procuram abrigo, repouso, né? Só que os grupos pré-históricos vão procurando mais do que isso. Né? Eles vão fazendo a caverna virar um santuário. Deixa eu colocar aqui. Então, é isso aqui a ordem. Ó. Então, a gente tem a caverna, é um abrigo. Mas a caverna se transforma num santuário. Quer dizer, ela é palco de rituais. E aí, a gente vai ter a aldeia nascendo para garantir suprimentos. Aqui está a Revolução do Neolítico. Tá? Estamos aí, dependendo do lugar, 10 mil a.C., 7 mil a.C., por ali. Aí as aldeias, gradativamente, o aumento populacional acontece, porque melhora a alimentação, o povoamento vai crescendo, e aí tem a Revolução Urbana, lá em 5.000, 4.000 a.C., o surgimento do Estado, para trazer o controle, né? E aí, o que acontece? O que é a cidade? A cidade, ela vai acabar virando, né, o lugar do comércio, o lugar do ponto de encontro das pessoas, o lugar dos eventos, o lugar das manifestações artísticas, o lugar das multidões, tudo isso é a cidade, né? A cidade, ela é palco de tudo isso. E aí eu falei comércio, né, para vocês. E agora eu quero perguntar para vocês sobre a moeda, né? A moeda. A gente vai falar muito disso ainda, né, no curso, mas assim, existem questões que os alunos nunca param para pensar na escola, porque não dá tempo mesmo. Mas aqui a gente pensa. Moeda sempre existiu. Desde quando tem moeda? Né? Pô, desde a antiguidade. Os caras criaram moeda para quê? A moeda traz uma normalização da vida social. A moeda traz uma organização da cidade. Se você tem um estado, você tem que ter uma moeda. Porque a moeda vai regularizar. A moeda regulariza o quê? Ela vai desenvolver o papel fiscal do Estado. Quer dizer, se você tem uma moeda, você tem o Estado cobrando impostos. A moeda vai organizar tudo isso. A moeda vai organizar o comércio. A moeda é um valor, né? É um padrão de valor que se estabelece. Então, é normal que nessas cidades também a gente já tenha o surgimento da moeda, né? A moeda também serve para financiar esse Estado teocrático, né? Afinal de contas, o Estado organizado, que controla, ele também tem um exército, né? Que precisa ser bancado com o dinheiro desses impostos, né? Então, a moeda, ela também é um emblema da cidade, é um emblema cívico. Então, a gente tem moeda, desde lá
da Mesopotâmia já tinha moeda. O grande desenvolvimento da moeda mesmo vai ser na Grécia, né? As moedas gregas eram de prata. Na Grécia tinha bastante mina de prata. Mas a gente tem as moedas desde a época da Mesopotâmia. A moeda vai regulamentar muita coisa, né? Cobrança de impostos, identidade, ela também ajuda bastante nisso. Então, o que acontece? A cidade, ela é o palco do comércio, do encontro das pessoas, dos eventos, das práticas religiosas, das multidões, é o lugar da cidade, né? Então, eu coloquei aqui para vocês que uma coisa é a Revolução Neolítica, outra coisa é a Revolução Urbana, tá? Então, quando a gente tem a Revolução Neolítica, quando a gente tem a capacidade de plantar, né, domesticar as plantas, a gente se sedentariza e cria aldeia. E aí, depois é que acontece a Revolução Urbana, que são as primeiras cidades. Então, é óbvio que essas primeiras cidades apareceram aonde? No planeta inteiro. No crescente fértil, Egito e Mesopotâmia. Região mais fértil, né? Porque era ali que estavam as primeiras aldeias. Por que era ali que estavam as primeiras aldeias? Porque ali é mais fértil o chão, né? O solo é fértil, eles descobrem a capacidade de plantar. Então, são vilas com uma organização social muito grande. A população aumenta. As práticas religiosas também vão ficar mais complexas. Vocês podem perceber que Egito e Mesopotâmia têm mitologias extremamente complexas. Diferente daqueles rituais simples que se faziam nas cavernas, né? Os rituais das cavernas eram simplesmente você desenhar a cena de caça, porque você acreditava que você estava fazendo aquilo virar realidade, né? Quer dizer, quando os caras lá do Paleolítico pintavam, faziam as pinturas rupestres, ele está colocando em prática uma coisa, né, uma caça que aconteceu ou que iria acontecer, e ela depende disso. Para ela dar certo, ela depende. Quer dizer, o ritual de caça não é simplesmente correr atrás do bicho, é desenhar também, né? Então não é para contar para ninguém. O desenho a pintura da caverna não é para contar para ninguém. Mas quem que vai passar no fundo da caverna? Ninguém, né? Eles não têm essa percepção, eles não têm essa necessidade de contar para alguém, né? Não no período paleolítico. Mas a cidade, ela continua sendo o lugar das práticas religiosas, né? É o local onde a produção do excedente vai ser comercializada, é onde a gente vai ter uma diversificação das atividades produtivas, né? Então, é na cidade que a gente vai ter aquela divisão de tarefas, né, que o Vitor perguntou, quer dizer, alguém vai produzir, sei lá, roupa, alguém vai produzir cerâmica, alguém planta, alguém colhe, alguém troca, né? Essa divisão de tarefas é na cidade que isso vai ser visto, a especialização do trabalho, ou seja, é o Estado, que eu até coloquei em negrito aqui e sublinhado, né? E aí, quando a gente fala que a cidade é o palco das práticas religiosas, vocês sabem o que significa a palavra faraó? Ou não? Porque a gente sempre fala, né? O rei do Egito é o faraó. Mas sabe o significado da palavra faraó? Não adianta dar um Google agora, não vale. É Deus? Significa Deus, professor? Não. Significa casa grande. Casa grande. Casa grande de Deus. É uma casa grande. Casa grande, de onde tudo emana e para onde tudo converge. Isso é o significado de faraó. Tá? Então, quando a gente está falando de faraó, a gente está falando de uma pessoa que ela está totalmente relacionada a esse poder que ele tem dentro da cidade. Curiosidade que a gente não fala para vocês na escola. Vamos lá. Todo faraó no Egito trocava a capital do Egito. Quando o cara vira faraó, ele estabelece a capital numa cidade. O que acontecia de vez em quando? Trocava-se a cidade capital. Entendeu? Então, quais cidades já foram capital do Egito na antiguidade? Mênfis, Cairo, Alexandria. Um monte de cidade foi capital do Egito. Porque depende do faraó. Por que isso? Porque esse faraó ele tem poder político e religioso. Ele precisa, né, que a cidade seja palco desse poder. Professora, mas o faraó não era uma linhagem familiar? Então, Sim. como é que trocava bastante de lugar? Havia, tipo, atentados contra os faraós para outro assumir o poder, algo do tipo, ou não? É que a gente teve muitas dinastias no Egito. Foram 30 dinastias, mais ou menos.
Ah, então é mais ou menos o funcionamento dos reis, tipo, né, como governa. Ah, entendi. São dinastias, né? Então tem a primeira dinastia, a segunda dinastia. Os especialistas em Egito, os egiptólogos, estudam a fundo essas dinastias. Por exemplo, Tutancâmon é da 18ª dinastia, né? Então muda a dinastia. Então mudava, às vezes eles mudavam a cidade. Por que que eles mudam a cidade? Porque a cidade tem que ser palco do poder deles. Agora vocês entendem por que construir uma pirâmide? Entendeu? A cidade é palco do poder. Tem que ter a pirâmide. Porque ela é a representação desse poder. Eu preciso mostrar para todo mundo que eu tenho a capacidade de fazer milhares de pessoas se matarem para construir o meu túmulo. Entendeu? E isso é muito significativo, principalmente no começo lá do Egito. Quando o Egito ainda está virando um Estado teocrático. Ele está recém-nascido, ou seja, lá para 3.500 a.C., 3.000 a.C., que é de quando aquelas grandes pirâmides são, né? Foi quando elas foram construídas. Então, construir pirâmide não é uma coisa que precisa em toda a história do Egito, por exemplo. Né? Vários faraós não estão em pirâmide. O Tutancâmon, por exemplo, não está numa pirâmide. Né? Não estava. Quer dizer, ele está no museu, mas quando ele estava enterrado, ele não estava numa pirâmide. Então, assim, a cidade é palco de tudo isso, né? Então, o que vocês precisam entender? Né? Que tem essa diferença de evolução neolítica e de evolução urbana. O historiador, só por curiosidade, tá? Mas o historiador que fala desse termo revolução urbana chama Gordon Childe, é um historiador australiano, se eu não me engano, tá? Gordon Childe. Então, é importante vocês se lembrarem que a cidade ela é ponto de encontro, ela é garantia de suprimento, ela é palco dos rituais e ela tem essa organização que é o controle do Estado, né? E faz muito sentido que a teocracia seja muito eficiente nesse sentido, né? Porque já que a cidade é tudo isso, você tem que ter um governo que represente tudo isso, um governo que seja político, religioso, econômico, tudo, né? Por exemplo, nas aulas, né, nas escolas, é muito comum os alunos não entenderem por que quando o Egito vira monoteísta muda a arte, né? A arte egípcia é sempre padronizada. Uma arte de politeísmo, uma arte com hierarquia, uma arte com regras, sem movimentação, uma arte certinha. Aí o Egito virou monoteísta, durante o reinado lá do Amenófis IV, mudou a arte. Aí o cara morreu, o Egito voltou a ser politeísta, a arte volta para o normal. Mas por que muda a religião, muda a arte? Porque é tudo uma coisa só. A arte é a expressão do Egito, e o Egito, ele é religião, política e economia. Quer dizer, se um faraó no Egito precisa centralizar a administração egípcia, ele também precisa centralizar a religião e a economia, entendeu? Não tem como fazer só uma coisa. E a arte é a expressão de tudo isso, é natural que ela mude. Ela vai ficar um pouquinho mais realista, né? Naquele momento. Então, é um pacote, né? Eu coloquei aqui para vocês. Foi a necessidade de agrupamento e de organização que levou a cada vez um maior desenvolvimento humano. E o desenvolvimento humano leva à necessidade de um agrupamento de uma organização maior ainda. Então, é um círculo vicioso, né? É um círculo de desenvolvimento e necessidade de organização, desenvolvimento e necessidade de organização, e por aí vai. Então, essa organização é representada através de quem? Dos reis, né? Então, eu coloquei aqui para vocês que lá na antiguidade, o surgimento da cidade está totalmente ligado à instituição dessa realeza, né? Desse Estado teocrático. Quer dizer, a gente tem cerca de 4.000 a.C., os primeiros vestígios dessas cidades estão no Crescente Fértil, ou seja, Egito e Mesopotâmia, e a cidade, ela é sagrada, ela materializa essas relações de poder. Aonde a gente vê essa relação de poder? No templo, no palácio. O templo e o palácio são símbolos de quem manda. Tem diferença entre quem manda, quem governa e quem é governado. O templo e o palácio são símbolos disso. Por isso que a arte egípcia é monumental daquele jeito. Por isso que os templos, eles são imensos, com esculturas gigantes, com obelisco, com esfinge na entrada do templo. Né? Quer dizer, você precisa mostrar esse espaço, que é o espaço de quem tem o controle. Né? Então, como é que funciona? Qual é a lógica administrativa do Egito? O rei, ou seja, o faraó, ele traz proteção, ele traz as leis para a população. Né? Proteção contra o quê? Proteção contra ataques externos, por exemplo. Né? Ué, por que não? Proteção contra ataques, através do exército, que protege. E as leis?
As leis vão limitar, vão trazer o mínimo de regras, e a população dá os impostos, né? Então, a lei impõe regras de comportamento, lógico que oprimem um pouco também, né? Óbvio, mas trazem o mínimo de comportamento regrado, e a população vai dando os impostos. Então, é assim que funciona a lógica da antiguidade, né? Então, tanto no Egito como na Mesopotâmia, a gente tem esse espaço urbano nascendo a partir dessa necessidade de organização. E por que isso aconteceu? Na Mesopotâmia foi o controle dos rios, tá? O Tigre e o Eufrates dão enchentes, eles dão cheias muito violentas, tá bom? As cheias do Tigre e do Eufrates são 2 rios, né? Enchendo. Então, as cheias deles são bem violentas. Vocês acham que é por acaso que os hebreus têm história de dilúvio na Bíblia? Como que a história de um dilúvio chegou na Bíblia dos hebreus? Os hebreus passaram no cativeiro da Babilônia. Muita coisa que os hebreus escreveram no Antigo Testamento tem a ver com a cultura da Mesopotâmia, tá? A Torre de Babel, o dilúvio, né? Se vocês pegarem a mitologia da Mesopotâmia, lá do Império Babilônico, né, daquele povo tudo lá, dos assírios, dos sumérios, vocês pegarem a mitologia, principalmente dos babilônicos, tem muita coisa parecida com o que tem no Antigo Testamento dos hebreus, muita, tá? Por exemplo, da Mesopotâmia, dividir a semana em 7 dias, que é o que está em Gênesis, né? Escrito pelos hebreus, que Deus fez o mundo em 7 dias. 6 dias descansou do 7º, né? Essa semana de 7, ela é mesopotâmica. Histórias de enchentes, como o dilúvio, também tem origem na Mesopotâmia. Quer ver outra coisa que tem a ver com mitologia da Mesopotâmia? Que os deuses fizeram um jardim e para habitar o jardim fizeram um homem. Detalhe, feito com barro. Isso é mitologia da Mesopotâmia, cara. Isso chegou no Antigo Testamento via hebreus, via cativeiro da Babilônia, né? Então, a Mesopotâmia, ela não está tão distante da gente. A gente acha que está, mas não está. Então, é muito interessante essa relação, né, cultural. Mas a gente tem a necessidade de controle dos rios. Por isso que na Mesopotâmia se organizou. Sumérios. Por isso que lá se organizaram os assírios. Como ninguém me ensinou isso... Isso o quê, Ana? Ana está escrevendo. Quando vocês estão com a câmera aberta, eu vejo quando vocês estão escrevendo. Olha isso, o Vitor com textão. Peraí, vamos ver. Essa parte da Bíblia é muito legal, gente. Vamos ver o Vitor. Então, é possível dizer que esse significado de faraó, de onde tudo emana e para onde tudo converge, pode ser uma metáfora para o papel do rei, tendo em vista que a cidade se dobra pelo rei, logo dele emana a religião fundamenta a sociedade. Vitor, bagaçou. É isso aí. Entendeu? Tudo é do faraó. É exatamente isso. Gostaram do Vitor? Olha isso, gente. Nossa, esse curso, essa turma 8 promete, hein? Gente do céu, essa turma 8 promete, né? Agora, então foi por isso que na Mesopotâmia surgiu, né? Surgiram essas cidades lá entre os sumérios, né? Porque eles precisavam controlar os rios. Quer dizer, você tem as aldeias, o Nesp que me aguarde, é isso aí, Vitor. Espero que não seja biomedicina. Espero. Ô, Vitor, o que você Concorrente presta? não dá. Ó, os concorrentes aqui já estão... Letras! Ana fez a minha. Olha só. Tia, posso te fazer uma pergunta? Claro, amor, fala. Não tem muito a ver, mas assim, esse negócio da Torre de Babel, eu não sei se você já assistiu o filme Babel. Já. Tem alguma relação? O filme Babel é sensacional. Eu assisti, e assim, é bem profundo, né? Um negócio. Punk. É. Alguém mais já viu o filme Babel? É com o Brad Pitt. Quem mais que tá no Babel? De famosinho. A Kate Blanchett, que é o casal que faz lá o Curioso Caso de Benjamin Button. Tem nomes hollywoodianos no filme, é muito bom. Sim. O cara que fez Diário de Motocicleta, né? São bons atores no Babel. A essência, a gente não pode dar spoiler, né, para quem não assistiu, mas a essência do filme Babel é que as pessoas não se entendem. As pessoas falam línguas diferentes. Ah, aham.
no filme, né? Então tem várias situações em que acontecem eventos trágicos, né? Que eu não vou falar o quê, mas que as pessoas não se entendem, elas não falam a mesma língua. Porque na história da Bíblia, da Torre de Babel, é uma história mais ou menos assim, que os homens queriam construir uma torre para chegar ao céu, né? Para chegar a Deus. E aí, como uma punição divina, né? Deus faz a torre cair, e como uma punição para os seres humanos estavam condenados a não se entenderem, a falar em diversas línguas. A história da Torre de Babel na Bíblia é essa, né? Então, por isso que o filme chama Babel, porque no filme tem essa característica deles não se entenderem, né? Tem uma hora lá que uma fala espanhol, né? Uma no Japão, outra no céu. O filme vai acontecer em vários lugares do mundo, são várias situações que acontecem em vários lugares do mundo e todo mundo tá interligado, né? De alguma forma. É muito bom o filme, fica a dica aí pro fim de semana. Não é um filme novo, né? Não é um filme tão novinho assim. Eu assisti faz um tempinho já, mas é um bom filme. Mas é por isso, tá? A relação é essa. Obrigada. Bom, no Egito, por que houve essa necessidade de organização? Por que nasceu o Estado teocrático no Egito? Expansão de áreas de cultivo, né? Vocês sabem que o Egito, ele é em volta do rio Nilo, né? Que vai tendo aquela área fértil, né? As cheias do rio. Então, você precisa expandir as áreas de cultivo ali, principalmente no sentido norte-sul, né? Então, a teocracia vai bem, obrigada, né? E nessas situações, a teocracia caiu bem. O que vocês têm que entender é que faz sentido que esses caras sejam estados teocráticos. Então, a ideia é a seguinte, lá na escola, o que a gente faz com vocês no sistema apostilado? A gente vira para o aluno e fala, Egito, Mesopotâmia, estados teocráticos, ponto final. Você aceita. Você aceita. Se alguém pergunta, por que o Egito e a Mesopotâmia são teocracias? Porque a Joyce falou. Porque está escrito na minha apostila. Aqui no curso é o lugar que para vocês não devem pensar assim. Entendeu? Aqui vocês têm que pensar, mas por que virou Estado teocrático? Por que os caras não foram antropocêntricos? É esse tipo de questão que a gente vai responder aqui sempre. Que a gente vai pensar junto. Entendeu? Por isso que eu falo que aqui vocês digerem tudo que vocês veem lá. Né? Não substitui lá. Vocês têm que entender. Vocês precisam dos conhecimentos adquiridos nas apostilas. Né? No cronológico, no certinho. Mas vocês têm que pensar um pouco mais. Então aqui é o lugar para isso. Tá? Então, o rei é uma representação divina, a cidade é a criação sagrada, é a moradia dos deuses, por isso que na cidade tem que ter símbolos de poder, tem que ter o zigurate, lá da Mesopotâmia, que são as torres, né? Que a Torre de Babel é inspirada nos zigurates, que eram torres que eles faziam lá na Mesopotâmia. Nas cidades do Egito tem que ter pirâmide, tem que ter monumento funerário, entendeu? Porque a cidade é símbolo de poder. O faraó, né, como eu falei para vocês, casa grande, de onde tudo emana, para onde tudo converge. Então, faz muito sentido que Egito e Mesopotâmia tenham sido estados teocráticos, né, governos onde o rei, o faraó, o rei é que dita as regras, dita as leis. E aí a gente tem o escriba no Egito de extrema importância, aí a gente tem o código de Hammurabi, né, lá na Mesopotâmia, também muito importante. Olha esse texto que eu trouxe. Esse texto é de um historiador chamado Jaime Pinsky, está num livro chamado As Primeiras Civilizações. Ó. O executor material das ordens reais era o escriba. Era ele o funcionário do poder real, responsável concreto pela articulação entre as ordens dadas e a sua execução. O escriba não era, pois, prestigiado por saber escrever e contar. Não é isso. Não é simplesmente saber escrever e contar que está em jogo, mas sim pelo fato de essas atividades estarem a serviço do faraó, do poder central, fonte da autoridade do poder. Não só autoridade de poder política, autoridade de poder religiosa também. Tia Joy, isso também serve para sociedades pré-colombianas? Excelente pergunta, Gabi. Excelente pergunta. Serve para os incas, principalmente para os incas. Os incas eram um Egito na América do Sul. É muito parecido. Os incas, tá? Agora, se você pegar maias e astecas, tem particularidades. No curso, tem uma hora que a gente estuda esses caras, tá? Mas só para matar a curiosidade, os incas eram um estado teocrático que bem centralizado. O Inca, né, era considerado também um deus na terra, assim como o faraó, né? Então, o poder do Inca é muito parecido com o poder do faraó. Agora, os astecas, eles eram um império que eles também, a elite guerreira, a elite religiosa também se mistura, né?
É que os astecas, eles não tinham uma organização tão centralizadora como a Inca, tá? Mas pensem nos astecas como se fosse assim, várias tribos, tá? Várias tribos na América Central e na região do México. Aí tem os astecas que dominam as tribos vizinhas. E esses astecas, eles dominam as tribos vizinhas como? Cobrando impostos, e eles exercem um poder religioso e guerreiro, né? Em cima desses outros, tá? Quando os espanhóis chegaram, foi fácil dominar os astecas, derrotar os astecas, porque eles mandavam num monte de gente que não estava muito feliz. Então é só pegar esses caras e voltarem contra os astecas. Pronto, astecas derrotados, entendeu? Agora, os maias são centros cerimoniais. Os maias são cidades, estado, mais ou menos assim, né? E cada centro cerimonial tinha, assim, um poder religioso e político que se misturam. Mas é uma organização diferente, são centros independentes. Que quando os espanhóis chegaram, eles estavam em decadência. Entendeu as diferenças, Gabi? Entre os três povos, né? Mas, assim, se a gente pensar em Incas, é praticamente o Egito aqui. América do Sul, até pirâmide os caras faziam. Né? Os astecas também, mas os Incas acho que são os maiores exemplos disso. Né? Daqui para frente é a Grécia. Mas, assim, antes da gente começar a falar de Grécia, vocês conseguem pensar já em possíveis diferenças entre a ideia de cidade no Egito, no Estado teocrático, e a ideia de cidade na Grécia Antiga? Porque a gente está falando aqui da significação da cidade, né? O significado que tem a cidade para esses povos. Alguém vai se arriscar a pensar? Esse curso é para pensar. O Enzo ficou quieto? A Ana abriu o microfone. Vai, fala, Ana. Eu acho que a diferença mais discrepante, assim, entre uma coisa e outra, acho que é a questão de você colocar a figura do homem como o difusor de informação da política, e não mais a coisa mística. Tem a ver com isso. O homem capaz de exercer seus direitos. Gabi tá com o microfone aberto, fala. Tia, não vai ter um negócio que na Grécia Antiga vai ter uma elite proprietária de terras? Tem a ver também. Porque a ideia de ser cidadão para o grego tem a ver com descendência. Né? Principalmente quando você fala, por exemplo, de Esparta, né? Uhum. Tem a ver com descendência. Fala. Desculpa, eu fui pegar água e eu não ouvi a pergunta. Desculpa. eu achei estranho você ficar quieto. Porque a hora que eu falei para pensar, eu falei, ué, o Enzo não falou nada? Como assim? Não, eu pedi para falar da diferença possível ali, uma possibilidade de uma diferença entre a significação da cidade para os estados teocráticos do Egito e para a Grécia, por exemplo, né? Porque você tem ideias diferentes ainda. Ah, entendi. Peraí que eu vou pensar um pouquinho. Cadê o Vitor? O Vitor bagaçou aquela hora, hein, Vitor? Cadê mais gente? Ó, tem um monte de gente aqui. Opa, estamos... Joyce, a questão de você ter um acúmulo de terras vai aumentar a questão da divisão do poder. Porque em algum momento você vai ter uma divisão, as terras vai ser o símbolo de riqueza, em algum momento. E depois isso vai mudando. Desculpa. E por que isso acontece na Grécia e não acontece no Egito? Porque o que acontece, ó? Na Grécia, você não tem terra fértil quase. Você tem uma escassez de terra fértil. Você está num solo diferente, né? As poucas terras férteis que tem vão ficar nas mãos de um grupo e esse grupo vai ser o grupo. Né? O grupo aristocrático, que vai ser o grupo de cidadãos, né? Tudo bem que depois vai mudando um pouquinho, né? A cidadania ateniense lá dá uma mudada. Mas beleza, na sua essência era isso. Agora, você pega no Egito, é um poder diferente, mas a principal diferença vai ser essa ideia do papel do cidadão mesmo, né? Quer dizer, o que é ser cidadão no Egito e na Mesopotâmia? Ser cidadão lá, no Estado teocrático, egípcio, mesopotâmico, é ficar sob as ordens e sob a proteção de um Estado teocrático. Né? Quer dizer, você depende do faraó, que é a casa grande, né?
que é para onde tudo converge, de onde tudo emana. Então, tudo vem desse faraó, que é um poder divino. Né? Agora, na Grécia, a gente tem cidadãos que eles são capazes de exercer os seus direitos. Né? Que direitos? Político, civil, né? Direitos civis, são homens livres. Só homens livres têm essa capacidade. Né? Por isso que o escravo nunca é cidadão na Grécia Antiga. Só homem livre tem capacidade de exercer os seus direitos políticos, seus direitos civis. Quer dizer, alguém que dependa da sua própria força de trabalho não pode ser cidadão. Né? Alguém que faça algum trabalho braçal não deve ser cidadão. Né? Agora, a polis grega, ela é uma reunião que ela existe para quê? Para garantir uma vida melhor para os membros da polis. Se você é um membro da polis, você é um ser político. Você é membro da polis, você tem essa capacidade. Então, a polis existe para garantir o bem comum ali dos cidadãos. O cidadão é membro disso, exerce esse poder, faz parte disso, criando leis. As leis vêm dos homens, por isso antropocêntrico. Agora, quando você tem a cidade lá do Egito, né? Quando você tem a cidade do Egito, você tem o cidadão que está sob a proteção da Casa Grande. Né? Que é o que vai abraçar e o que vai mostrar esse poder. Agora, coisas interessantes aqui, né? A gente tem essa ideia de que a cidade é o ponto de encontro. Né? E aí vários historiadores trabalham isso de maneira diferente. Por exemplo, tem um historiador chamado Fustot de Coulanges, que esse aqui chama Cidade Antiga. Esse historiador, ele é bem velho esse livro, não dá para vocês verem, né, como o livro é velho. Tem até cheiro de sebo esse livro. Mas no Fustot de Coulanges, a gente tem a ideia, por exemplo, de que as cidades nasceram simplesmente por questões ritualísticas, simplesmente por questões religiosas. Já o Lewis Mumford, né, que é o cara daquele tijolão que eu mostrei para vocês no começo da aula, ele já engloba outras questões também, não só ritualísticas, mas artísticas, políticas e tudo mais. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a cidade na Grécia, né? A cidade grega, a polis grega, ela é diferente de uma aldeia grega. Por quê? Porque na aldeia grega, todo mundo é meio que parente, é por nascimento na aldeia grega. Como é que a aldeia grega vira uma cidade grega? Como é que vira Atenas? Como é que vira Esparta? Aquela cidade, né? Cidade-estado. Você tem a junção de pessoas diferentes. A cidade é ponto de encontro. Atenas é o lugar de comércio. Né? Então, você vai ter pessoas diferentes frequentando a cidade. E isso é extremamente interessante. Né? Quer dizer, deixa eu voltar uns slides. Quando a gente falou... Né? Quando eu falei para vocês que a aldeia é garantia de suprimentos, é natural que a aldeia passe a ser ponto de encontro, que a aldeia passe a ser o local para onde as pessoas vão frequentar, vão para lá, porque querem ter garantia de suprimentos. Então, a cidade é um ponto de atração. Desde aqui, no período neolítico. Desde quando ela nasceu, desde quando a aldeia nasceu, desde a Revolução do Neolítico, a cidade é um ponto de atração. É normal, isso acontece. E se a gente parar para pensar, a cidade sempre foi isso. E sempre vai ser, até hoje. Isso é uma característica que fica na história da humanidade. A cidade da Revolução do Neolítico, ela é um ponto o local onde as trocas culturais acontecem, o comércio acontece, os rituais acontecem, as práticas de poder são colocadas, tudo na cidade. Isso é aqui na pré-história, isso é na antiguidade, isso vai ser na Idade Média, isso vai ser na Idade Moderna, isso vai ser hoje. Essa é uma característica da cidade que não muda. Ela é sempre ponto de atração. Tá? Olha a Clara aqui, textão também, vamos ver. Tia Joia, eu ainda não entendi a razão da necessidade de Egito e Mesopotâmia serem estados teocráticos e a necessidade de organização social para fins de controle dos rios ou de expansão das áreas de cultivo. Tipo, necessariamente existe uma causalidade entre uma coisa e outra. Por quê? Porque assim, ó, o ser humano descobriu que dá para colocar uma sementinha no chão e que nasce uma plantinha, certo? Beleza. Aonde o ser humano descobriu isso primeiro? Em regiões férteis.
tá? Então, os lugares onde o ser humano descobriu primeiro que dava para plantar alguma coisa foi perto de rio. Bom? Quais? Tigre, Eufrates, Nilo, Rio Indo, Rio Amarelo, né? Que são os rios aí, né? Egito, Mesopotâmia, Índia, China, e nesses rios. O que acontece? Conforme o ser humano descobriu que perto do rio era fértil, que dava para ele plantar alguma coisa para ele comer, o ser humano foi observando também que aquele rio transbordava de vez em quando. Certo? Se esse rio transborda de vez em quando, é uma questão de tempo para o ser humano descobrir que não é qualquer hora que ele pode plantar. Que tem hora que se você plantar, a água vai levar embora aquela semente. Entendeu? Então, é uma necessidade de você otimizar a área plantada. Quer dizer, a partir do momento que você está plantando, sua população está aumentando, você precisa plantar cada vez mais. Você precisa organizar essa plantação. Você precisa começar a observar o mundo. É por acaso que os estados tenham calendários? Não é por acaso. É por acaso que o Egito tenha calendário? Mesopotâmia? Maias, Incas, Aztecas? Não é por acaso. Você precisa observar o mundo. Se você não souber observar o mundo, entender os padrões de repetição da natureza, você não vai plantar. Se você não entender que o rio Nilo transborda de tempos em tempos, entender que isso é cíclico, e conseguir contar isso, vai encher, hein? Vai começar a encher. Você não vai plantar direito, não vai otimizar essa produção, você não vai sobreviver. Por que índio brasileiro não tem calendário? Índio brasileiro não tem calendário, não tinha calendário. Porque não precisa, né? Não precisava entender ciclo de natureza. Aqui você planta o ano inteiro, tem comida o ano inteiro. Né? Agora, no Egito, ou os caras entendem que o rio enche de vez em quando, ou eles não plantam. Entendeu? Então, é esse tipo de necessidade, Clara, que a gente está falando. Que é uma necessidade de organização cada vez maior e que é uma coisa natural, já que a caverna era ritualística, já que a aldeia continua sendo ritualística, é uma coisa natural que esse Estado também seja ritualístico, ou seja, que seja um Estado teocrático, que seja um poder político e religioso ao mesmo tempo. Entendi, mas qual a relação disso com a necessidade desses estados específicos serem teocráticos? Porque a caverna já é ritualística. E a cidade, ela acumula funções, entendeu? Quer dizer, a caverna era abrigo e proteção. A caverna se transforma em santuário, né? Pinturas nas cavernas, as pinturas rupestres. Ela é um santuário, é um local de rituais. Quando o ser humano cria as aldeias, lá na Revolução do Neolítico, é normal que essa ritualística, essas práticas ritualísticas fiquem nas aldeias. Né? Então, é normal que a cidade tenha também esse papel. E se você tem o surgimento do Estado, esse Estado, ele necessariamente vai acabar sendo teocrático. Porque o governo também vai ter esse papel religioso, entendeu? É legal ela escrevendo no chat. A religião entra para achar uma justificativa para o que não entendemos. Isso sempre, Vitor. O ser humano, isso aí é Jean Paul Sartre, tá? Olha, Vitor, né? Isso aí é Jean Paul Sartre, tá? Tudo aquilo que a gente não entende, a gente atribui ao sobrenatural, né? O Sartre chega a falar que tudo aquilo que o ser humano se frustra, ele atribui ao sobrenatural. Se quer entender as frustrações humanas, olha para os deuses criados nas mitologias, é bem interessante. Mas não vamos para a filosofia agora não, senão a gente vai brisar. Mas tem a ver, e assim, as religiões as mitologias vão ficando bem complexas também. Ufa! Vamos ler um texto? Só para a gente, né, ir terminando a aula? Tá tudo bem? Vocês estão aí, estão vivos, estão acordados? Tudo certo, professora. Tudo ótimo, então tá bom. Ó, deixa eu pegar aqui texto extra. Não, esse texto extra é Direito e Cidadania na Roma Antiga. Não, eu só vou dar um gostinho das próximas aulas, tá? Então, a gente está falando aqui, né, que no Egito são cidadãos sob a proteção de um Estado teocrático. Ok. Na Grécia, a gente vai ter cidadãos capazes de exercer seus direitos civis, políticos, né? Isso é ser membro de uma cidade-estado grega. Se o cidadão não pudesse fazer isso, para ele era pior do que a morte, né? Ser exilado em Atenas era pior do que pena de morte. Tá. E em Roma, hein?
Como será que fica a questão da cidadania na Roma Antiga? Que pergunta, hein? Que a gente vai responder nas próximas semanas. Que pergunta. A Ana tá assustada, parece que nunca estudou história na vida. Olha o spoiler, é o gatilho para assinar o curso. É, né, Vitor? Eu tô sentindo isso, Vitor. Tô sentindo que ela tá me cutucando. Eu acho que é pra mim, caiu perfeitamente em mim. Ai, gente. Mas é para vocês verem. Assim, eu não. Tudo bem que aqui eu não estou em escola nenhuma, eu estou na minha casa, dando curso, eu posso falar o que eu quiser. Essa é a maravilha desse curso, eu falo o que eu quero. Né? É ótimo isso. Mas, assim, o sistema apostilado, ok, ele tem os seus prós, mas ele também tem os seus contras, né? O sistema apostilado, ele é muito bom, o aula a aula, né? Você vê o cronológico, ele tem coisas boas, entendeu? O sistema apostilado, ele tem coisas boas, porém, ele engaveta vocês, né? O sistema apostilado faz vocês ficarem fechados no aula a aula, vocês acabam não vendo como a história fazendo sentido. E isso é muito ruim, porque a história ela faz total sentido. O dia que você entender que a história faz sentido, vocês vão entender a história. Não tem outro jeito. Clara, contras, você chega na faculdade pública e não sabe estudar, é verdade, Clara. Total verdade. Total verdade. Vocês sabem que em muitos momentos aqui no curso a gente faz isso, né? A gente dá uma de historiador mesmo, sabe? Por exemplo, quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu estudei a queda do Império Romano. Eu li 9 versões sobre a queda do Império Romano. Quer dizer, 9 historiadores, 9. A gente ensina na escola para vocês uma, né? Na universidade, nossa, bateu uma porta. Estudei 9 versões de queda do Império Romano. E isso é a essência do trabalho do historiador. Quer dizer, como assim, tia Joyce, você leu 9 versões da queda do Império Romano? Porque essas 9 versões foram escritas por 9 historiadores diferentes que viveram em 9 momentos diferentes. E a grande questão é a gente entender o quê? A gente tentar entender por que esses caras escreveram de maneiras diferentes, entendeu? Então, por que uma pessoa no século XX escreveu de um jeito a queda do Império Romano e uma pessoa que viveu no século XIX escreveu de outro jeito a queda do Império Romano, entendeu? Então, isso é estudar história. É a gente entender a produção humana e contextualizar essa produção dos porquês. Entende? Isso é estudar história, isso é entender história. História não é ficar decorando fatos, datas e acontecimentos, que é o que vocês fazem. Que é o que o sistema apostilado faz. Ainda existem sistemas apostilados que tentam, assim, fazer vocês pensarem mais. Eu conheço vários, e cada um tem seu mérito em alguma coisa, né? Uns trazem textos extras, outros trazem a cronologia, às vezes, um pouco alterada, para vocês pensarem aqui lá ao mesmo tempo. Mas é complicado. O sistema educacional faz vocês ficarem vendo a história assim. A história é muito mais do que isso, né? Gente, o texto que a gente vai ler agora para terminar... Deixa eu achar ele aqui. Se eu não molhei tudo... Gente, vocês têm noção da bagunça que deve estar a minha mesa? Vocês não têm noção. Vocês têm noção. Se eu virar a câmera, vocês não acreditam. Ó, isso aqui que eu vou mostrar para vocês é um trabalho que eu fiz na faculdade, tá? Eu tenho impresso. Eu tenho muita coisa da faculdade ainda impressa, muita. Eu molhou um pouquinho hoje, a hora que eu derrubei água no meu computador, mas tudo bem. Olha só, gente, deixa eu tirar esse compartilhamento, que eu vou fazer outro compartilhamento daqui a pouco. Bateu de novo porta aqui na minha casa. Vocês ouviram? É meu marido tentando botar as duas para dormir. Ó, esse é um trabalho meu, da UEL. Olha que dó a água pegou hoje. Olha a data. Londrina, 2003. Eu estava no segundo ano da faculdade de História lá em Londrina, na UEL. Olha a nota. Tia Joyce tirou 10. Tudo bem que eu escrevi questões aqui, o professor circulou. Mas isso foi um artigo que eu escrevi na universidade. Eu estava no segundo ano. Ou no primeiro ano? Deixa eu pensar. Não, estava no segundo. E eu nascendo. Pois é, Vitor, eu estava escrevendo artigo na universidade já.
E o que eu fiz nesse artigo? Eu escrevi sobre a formação da cidade, né? E eu fiz uma comparação desses dois autores, né? Do Lewis Mumford e do Fousteau de Coulanges. Então, chama Questões acerca da formação da cidade, Fousteau de Coulanges e Lewis Mumford, né? Esse é o nome do artigo. Eu lembro que nessa época, meu professor até queria que eu publicasse esse artigo, mas eu acabei não publicando. Eu estava recém-chegada na universidade, acabei de sair do terceiro colegial, né? E aí eu acabei não... Você ainda entrou no meio do ano, não foi? Entrei no meio do ano, no meio do terceiro. Mas eu tive que esperar, né? Acabar o terceiro e começar outro ano, porque a UEL fazia o vestibular de inverno, né? Aí era igual a UEM, sabe? Quando a UEM faz o vestibular no meio do ano pro terceiro, daí eles guardam as vagas para entrar no outro ano, né? Então, no meu 2001, eu estava no terceiro colegial. E aí eu prestei vestibular em julho, passei, e aí eu terminei o terceirão daquele jeito. Tipo assim, comecei a namorar o Diego, né? E aí eu fui em 2002, eu fiz o primeiro ano da faculdade. Então, em 2003 eu estava no... É que foi meio bagunçado, né? Porque eu entrei em junho de 2002. Então, eu acho que eu devia estar terminando o primeiro ano da faculdade aqui, na verdade. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Agora eu entendi o que eu vou fazer. Peraí. Compartilhar a tela inteira, que é mais fácil. Daí a gente já vai encerrando. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei trechos desse meu artigo, tá? Professora que se acha, né? No primeiro dia de aula já coloca um texto dela. Mas é o único, tá? Eu nunca mais coloco texto meu, não. Deixa eu pensar. Não, tem um texto sobre Guiá do Paraguai, que a gente vai ler, que é meu também, mas vai demorar. Ó, então gente, eu tirei foto. Você acredita que eu não tenho isso aqui mais em documento digital? Perdi. Mas eu tirei foto dele e fui colando, tá? Então estão trechos meio soltos, assim, né? Então é um texto introdutório que eu separei, que vocês estão vendo, né? Me fala no microfone, que agora eu não tô vendo o chat. Sim. Sim, então tá. Então, olha só, questões acerca da formação da cidade, Fousteau de Coulanges e Lewis Mumford, Joyce Porto, 2003. Então, olha só, né? Este autor, por sua vez, em seu livro A Cidade na História, que é esse aqui, trata da tendência natural de muitas espécies de animais fixar-se, repousar para retornar a um ponto favorável que ofereça abrigo e alimentação, tá? E que a própria tendência de armazenamento e fixação pode ter sido mesmo originada na espécie humana. Isso, embora muitos aspectos da cidade primitiva humana tenham precedência animal, como seu isolamento defensivo, sua complexidade tecnológica, essa última no sentido de remodelação do ambiente a fim de melhorar o habitat. Então, tipo assim, remodelar o ambiente, fazer um abrigo para poder guardar comida, isso qualquer animal faz, certo? Isso qualquer animal faz, isso é uma tendência natural, né? O Lewis Mumford também trata do aparecimento da cidade dos mortos anterior ao da cidade dos vivos, já que esta serviria de ponto de retornos periódicos do homem paleolítico, ponto este que logo foi transgredido à caverna, quer dizer, a caverna não vai ser para sempre o local de rituais, né? Eles vão sair da caverna e vão criar outros locais de santuário. Embora Mumford leve em consideração que tais cavernas tenham desempenhado papel importante na arte e no ritual, já que aparentemente eram centros cerimoniais de certa espécie, o autor não simplifica o processo de fixação e aglutinação humana sobre esses termos como faz o Coulanges, porque para esse autor aqui, tudo é ritualístico, sabe? Tipo, todo mundo se junta porque é ritualístico. Mas esse cara tá meio ultrapassado. E essa era a minha comparação do artigo. Isto é, mesmo que o Mumford reconheça que os ritos da caverna propiciaram impulsos sociais religiosos que atraíram os homens que compartilhavam das mesmas práticas religiosas, ele não se esquece das necessidades práticas que faziam as famílias e as tribos possuírem um habitat comum. Por exemplo, um suprimento de água para o ano inteiro, terra, fartura de peixes, quer dizer, todos esses fatores podem ter estado presentes na cultura mesolítica. O que é mesolítico? É a transição do paleolítico para o neolítico. Tá? Mesolítico. Assim, o autor apresenta esse processo da seguinte forma. Então, olha só, como que o Lewis Mumford fala. O homem paleolítico, para assegurar a sua existência, necessitava de um amplo raio de ação, de liberdade de movimento. O homem paleolítico precisa andar. No período mesolítico,
surge a primeira condição de suprimento alimentar seguro, ou seja, plantar, que levou a um processo de colonização e domesticação, bem como o de regularidade alimentar, que, por sua vez, levou ao plantio de sementes, à utilização de animais em rebanhos. Tudo isso leva à ocupação permanente de uma área. A esse processo agrega-se a questão religiosa. Quer dizer, você, quando precisa se fixar para plantar umas plantinhas para comer, para criar um rebanho de algum bicho, quer dizer, você agrega questões religiosas a isso. Não é uma questão puramente econômica, entende? Que é o que a Clara estava perguntando agora há pouco, né? A questão que objetiva, assim, é quanto à diferenciação desses dois autores a respeito da formação da cidade, que era o que eu queria no meu artigo, né? Enquanto Coulanges, o tempo todo chama a atenção acerca das características dos ritos comuns que uniam frátres e as cúrias, que uniam as pessoas, o Montfort ressalta que as novas oportunidades humanas, bem como os novos perigos naturais, atraíam as pessoas das mais diversas raças, culturas, tradições e línguas de religiões distantes para novos agrupamentos urbanos. Desencana que eu cortei o resto. E ainda discorre acerca dos benefícios da mistura cultural e que a cidade, ao englobar pessoas de diferentes meios, dá continuidade à sua característica de ponto de encontro, que foi o que eu falei para vocês agora no final, que a cidade continua com essa ideia de ponto de encontro até hoje. Já Montfort afirma que a cidade oferecia lugar aos estrangeiros e forasteiros. Isso embora o autor reconheça que os gregos, durante muito tempo, mantiveram a ficção de que todos os habitantes da cidade eram descendentes de um antepassado em comum. Por isso que na Grécia, isso aí é link para a semana que vem, na Grécia só tem cidadania quem é do mesmos antepassados, que é o que acontece, por exemplo, em Esparta. Né? Só espartano tem direito civil. Tá? Então, os gregos têm essa coisa de aversão um pouquinho ao estrangeiro. Né? Mas a cidade aglutina estrangeiro. Eles só não têm direitos políticos na Grécia. Mas Montfort vai além. Tendo a cidade as funções de recipiente e dominando muito bem tais funções de armazém, estufa, acumuladora, ela pode atingir a função de transformadora. E não foi ao acaso que o aparecimento da cidade coincide com o desenvolvimento dos registros, né? Quer dizer, cidade surge junto com escrita. Sendo tais registros controle dos sacerdotes, estes transformaram o documento escrito num instrumento destinado a preservar e transmitir ideias. Gente, nessa época, ideias tinham acento ainda. O que aumentou a capacidade de armazenamento da cidade, e esta acolhendo um maior número de pessoas e instituições, fazendo com que transmitisse maior quantidade de lembranças humanas que se poderia transmitir por via oral. Isso representa, segundo o autor, uma das funções singulares da cidade, que é condensar, armazenar, visando ampliar suas fronteiras no tempo e no espaço, fazendo com que a cidade viva pela recordação. Por isso, escrever, né, nos templos, nos monumentos, né? Assim, embora o Coulanges faça uma importante análise dos cultos antigos e procure, através deles, entender as instituições das cidades, é necessário, como desenvolve o Montfort, uma análise de todos os aspectos do desenvolvimento do homem, como um ser religioso, econômico, político, cultural, para, então, continuarmos nossa busca de como este ser, em suas complexas relações, sofreu e agiu esse processo que, enfim, chegou nas organizações sociais que hoje presenciamos. Eu escrevia bem, né? Então, não escrevo mais assim hoje, aposto que não. Mas essa é a ideia, né? A gente entender que o nascimento de uma cidade, ela não é somente uma questão religiosa, não é somente uma questão econômica, engloba tudo. Né? E aí? Vocês estão bem? As pessoas que estão de câmera aberta estão com uma carinha que eu não sei se é uma mistura de cansaço com uma carinha do tipo, nossa, eu entendi algumas coisas, espero que seja. Joyce, você assiste Friends, né? Eu assisto Friends. Sabe quando fala o Nadi? Aquele que É mais ou menos assim, isso que eu tô assim agora. Pra você ter uma noção. Tia Joyce, como você não ficava doida com esses trabalhos? Ixi, vocês não viram nada. O que é o curso de História? Ixi, a Universidade de História. Isso aqui não é nada. Vocês acham que esses livros aqui vêm da onde, né? Tanta Você coisa. roubava da faculdade? Oi, não roubava. Mas eu comprava em sebo. Eu vivia em sebo na época da faculdade. E meus livros são fichados, ó. Meus livros são escritos. Eu risco livro. Eu sou a pessoa que risca livro. Né? Eu sei que tem gente que acha que isso é um pecado. O Vitor, que vai prestar letras, talvez ache que isso é um horror. Né?
mas eu risco o livro. Meus livros são anotados, eles são grifados, eles são... Eu estou aqui igual o Joey descobrindo sobre a Mônica e o Chandler, mentiram para mim o tempo todo. Já, não, gente, não é assim. Tia, nas próximas aulas, tem como você mandar os textos que você vai ler antes da aula? Gabi, eu posso enviar sim. Mas tem texto, Gabi, que é legal a gente ler na aula, entendeu? É legal a gente ler junto. E vocês ficam depois com a coletânea, tá? Ó, acho que deu para vocês sentirem, né, como é o curso. O curso é desse jeito, a ideia do curso principal é a gente entender, digerir, né? Sim, Gabi, pode deixar, eu envio, eu sempre envio antes. A ideia é a gente digerir, a gente entender o que vocês estudam no colégio, e a gente se fazer perguntas que às vezes não dá tempo a gente pensar mesmo na escola. Então, que fique claro, esse curso não substitui, né, cursinho nenhum. Vocês precisam do cronológico. Vocês precisam do cronológico para poder entender o que a gente faz aqui. Mas vocês perceberam que é um curso que pega vocês na interpretação de texto, que pega no raciocínio. E, como eu disse, a história vai fazendo sentido. É para isso que eu monto essas aulas, né? E é o meu xodó, eu gosto muito. O curso, já vocês serão a turma 8, né? É 8 anos, já são 8 anos de curso, né, que eu mergulho muito, e sempre tive excelentes resultados. Já tive alunos incríveis, assim, né, que tiveram resultados incríveis, assim, fazendo ele. Eu sou muito satisfeita, assim, com todos os resultados, todos os alunos que eu tive. Pelo menos, assim, todo mundo fala, gosta muito, né? E depois, se vocês quiserem, vocês podem perguntar para a Gabi e para a Isabela, que já fizeram o curso, elas contam longe de mim sobre o curso. Eu sei que a Yolanda tá aqui porque... Cadê a Ioiô? Será que ela já teve que sair? Eu acho que sim. Mas aqui a Yolanda, aqui. Agora eu te achei, Ioiô. Que a Bárbara te encheu o saco, né, Ioiô? Para você vir também, que a Bárbara... Nossa, tia, todo ano. Agora finalmente estou aqui. A Bárbara foi da turma da Gabi, né? E fez também. Então, eu fico muito feliz de vocês terem vindo aqui. Então, assim, independentemente de vocês continuarem, né, o curso até o novembro aí ou não. Muito obrigada por estarem, né, por terem vindo nessa aula aqui hoje. Obrigada pela confiança, obrigada pelo carinho. Vocês são muito especiais para mim, tá? E eu espero que na semana que vem eu veja pelo menos a maioria de vocês. E já vou avisar, o curso tem 30 vagas, tá bom? Não vai passar de 30 alunos. Não vai passar de 30 alunos, tá bom? Por que não? Porque quando a gente for para o híbrido, né, eu tenho um limite, eu não vou conseguir ter tanta gente assim. Então, esse curso, eu não pretendo permanecer 100% online até o fim do ano de jeito nenhum, né? Teremos, sim, pelo menos uma parte presencial. Então, 30 alunos é o máximo, né? E aí, depois eu explico para vocês mais detalhes lá do grupo. Lá no nosso grupo do WhatsApp, a gente vai conversando. Certo? Eu que agradeço. Obrigada pela participação. Pelo pessoas que ficaram de câmera aberta. Obrigada, eu que agradeço. Tia. Obrigada, tia. Boa noite. Boa noite. Tchauzinho. Beijo. Tchau, beijo.